Santo Tomé e Príncipe e depois no Estatuto dos Árbitros, da responsabilidade dos árbitros e da relação entre os árbitros e as partes. Para isso, o meu plano de apresentação vai ser: primeiro vou apresentar as vantagens da arbitragem, depois vou passar à constituição do Tribunal Arbitral, passando depois para o Estatuto dos Árbitros, a responsabilidade e a relação exatamente entre os árbitros e as partes. Um dos obstáculos apontados à atividade económica em Santo Tomé e Príncipe, tanto pelas empresas nacionais que estrangeiras, quer pelos investidores que desejam pela primeira vez investir em Santo Tomé, é a lentidão e a imprevisibilidade do nosso sistema judicial. Dizem-nos que a nossa justiça é lenta, é cara e não é previsível. Assim, é necessário que nós apresentemos alternativas a este panorama e é neste contexto que os meios alternativos de resolução de litígios, nomeadamente a conciliação, a mediação e principalmente a arbitragem, podem ser uma resposta aos problemas que a justiça santomense enfrenta. Em grande parte do mundo, onde se incluem os países da CPLP, com exceção do outro, a arbitragem, que é o foco do meu trabalho, aparece como uma forma eficiente de composição de litígios e de pacificação social. E eu acredito que Santo Tomé e Príncipe deve seguir este caminho, deve seguir o caminho da aposta nos centros de conciliação e mediação, na criação e desenvolvimento dos julgados de paz e na arbitragem, nomeadamente na criação de centros de arbitragem institucionalizados. Como meio de resolução alternativo de litígios, a arbitragem tem duas vantagens. É célere comparativamente aos meios judiciais, é confidencial em regra, tanto o processo arbitral como a sentença arbitral, tem uma menor complexidade comparativamente aos processos judiciais, porque nós, quando estivermos a falar do processo civil, nós temos o Código Civil e temos que trabalhar com o Código Civil. Na arbitragem é possível que as partes possam escolher as regras que deverá aquele processo arbitral obedecer. As partes poderão escolher os árbitros que serão os juízes que julgarão aquele litígio e as partes podem ainda escolher o direito aplicável, que é algo que não acontece, por exemplo, nos tribunais judiciais. Dito isto, a justiça, pelos motivos que eu elenquei acima, é uma justiça mais individualizada e mais adequada, em vezes, ao caso, porque é uma justiça para aquele caso concreto. Por último, a arbitragem, apesar de ser uma justiça privada, é adjudicatória, porque a decisão é confiada a um terceiro, mas ao mesmo tempo é vinculativa para as partes, sendo a sentença tendo força executiva. Em Santo Tomé nós temos uma lei de arbitragem, que é a Lei 9 de 2006, de 2 de novembro. A nossa lei de arbitragem tem 9 anos, no entanto não tem grande aplicabilidade prática. Não tem porque a arbitragem, infelizmente, numa realidade em Santo Tomé e Príncipe, não é uma prática inserir convenções de arbitragem nos contratos que são celebrados em Santo Tomé e Príncipe. Eu digo os juristas, porque sou advogada, nós não temos em regra o hábito de inserir convenções de arbitragem nos contratos que celebramos. E penso que é a altura de nós, em Santo Tomé e Príncipe, virarmos para os meios alternativos de litígios que existem, têm dado provas nos outros países, têm dado provas nos países da CPLP, contribuindo para a justiça e para a composição eficiente dos litígios, e é hora de nós também, em Santo Tomé, apostarmos nesses meios, nomeadamente na arbitragem, na conciliação e na mediação. E é assim que eu introduzo o tema que vou abordar a seguir, que é o Estatuto dos Árbitros. Porquê? O Estatuto dos Árbitros, creio eu, está intimamente ligado à falta de aplicabilidade da arbitragem em Santo Tomé, porque a arbitragem em Santo Tomé ainda é olhada com alguma desconfiança.
isto com base numa incompreensão que as pessoas têm do que é a arbitragem, do papel dos árbitros no processo arbitral, da relação entre as partes e os árbitros e da própria responsabilidade dos árbitros. Vou começar por falar da constituição do Tribunal Arbitral. Ao contrário do que acontece nos processos judiciais, em que o processo se inicia com a entrega de uma petição inicial na Secretaria Judicial, no processo arbitral passa-se outra coisa. O primeiro passo no processo arbitral é a constituição do Tribunal Arbitral. E o que se faz é que a parte que se encontra usada, imaginemos que aqui o caríssimo professor Bacelar Gouveia celebrou um contrato de qualquer natureza ali com a doutora Nilu Aguiar e o doutor Bacelar Gouveia é a parte descontente. O primeiro passo é o doutor Bacelar Gouveia enviar uma carta registada com o ofício de recepção para a doutora Nilu Aguiar, mencionando obrigatoriamente a Convenção de Arbitragem, designando o árbitro que deseja, portanto, nomear, não é? E o convite, fazer o convite à doutora Nilu Aguiar para nomear o seu árbitro. O Tribunal Arbitral pode ser constituído por um ou vários árbitros, desde que em número ímpar. A nossa lei de arbitragem, que é a Lei 9/2006, diz-nos que, na falta de convenção, a regra será de 3 árbitros. O que acontece muitas vezes, pegando outra vez no exemplo que dei há bocado, é que a doutora Nilu Aguiar, querendo atrasar o início do processo arbitral, não faz a nomeação do seu árbitro. A nossa lei, bem como as outras leis dos outros países, precavendo esta situação, dizem taxativamente que esta nomeação é oficiosa e, no nosso caso, é feita pelo Presidente do Tribunal da Relação do lugar fixado para a arbitragem. Ou seja, se a parte que dá início à arbitragem convida a outra parte a designar o seu árbitro e aquela parte não faz a nomeação propositadamente, a parte que pretende dar o impulso no processo arbitral requer que a nomeação seja feita oficiosamente pelo Tribunal Judicial. E assim passamos ao Estatuto do Árbitro, que, como foi dito anteriormente, é um aspecto central da arbitragem e do ponto decisivo para a credibilidade no processo arbitral. Isto porquê? Porque o Estatuto do Árbitro inclui os direitos e os deveres dos árbitros. No entanto, a nossa lei, bem como a maioria das legislações estrangeiras sobre a arbitragem, diz pouco sobre o Estatuto do Árbitro. O que é feito é uma remissão para os códigos deontológicos das câmaras de comércio ou para os meios de regulação privada, como as regras do IVA. A maioria desses códigos deontológicos usam a mesma linguagem e dizem-nos que o árbitro tem o dever de imparcialidade e independência, o que significa que o árbitro não deve privilegiar uma das partes em detrimento da outra, o árbitro deve julgar de acordo com a sua livre convicção racional e o árbitro deve agir com justiça. O Estatuto do Árbitro, segundo estes códigos deontológicos, dizem-nos também que o árbitro tem o dever de revelação. Significa isto que o árbitro deve revelar todos os factos que entenda que põem em causa a sua imparcialidade e independência. São exemplos disto o árbitro ter um interesse direto ou indireto naquele litígio, ou o árbitro ter uma relação profissional ou pessoal com uma das partes ou com o mandatário de uma dessas partes. O Estatuto do Árbitro diz-nos também que o árbitro tem o dever de diligência. Significa que deve conduzir o processo de forma diligente, deve ser reto, deve ter prudência nos seus atos e nas suas ações e só deve aceitar, isto é muito importante, a designação se entender que tem a qualificação necessária para aquele litígio. Por último, e dentre outros deveres, o árbitro tem o dever de sigilo antes, durante e após a arbitragem, sobre as deliberações que forem tomadas e também sobre o conteúdo da sentença.
Isto é bastante importante quando nós estamos a falar de contratos internacionais que têm a ver com marcas, patentes e invenções, em que as partes recorrem exatamente à arbitragem para proteger as suas invenções, que é o objeto do trabalho que elas fazem. De acordo com a nossa lei de arbitragem, os árbitros devem ser pessoas singulares e plenamente capazes. A nossa lei não faz restrições quanto à área de formação. Significa isto que tanto um arquiteto, um economista, um jurista poderá ser nomeado árbitro se for plenamente capaz e se para aquela área do litígio for a pessoa que tiver mais conhecimentos na área. A nossa lei, no entanto, faz uma preferência, diz-nos que serão preferencialmente árbitros os magistrados e os advogados que não estejam em exercício de funções. Vamos então passar à responsabilidade dos árbitros. A nossa lei de arbitragem não nos diz qual é o tipo de responsabilidade a que estão sujeitos os árbitros. No entanto, a doutrina portuguesa, que nos pode ajudar neste sentido, nomeadamente o professor Manuel Pereira Barocas, o professor Pedro Romano Martínez e o Dr. Bernardo Reis, dizem-nos que, por atos jurisdicionais, seguir-se-á a responsabilidade dos árbitros, o que significa que, neste caso, é necessário o dolo ou a culpa grave. Pelo seu lado, por atos não jurisdicionais, seguir-se-á a responsabilidade contratual, onde a culpa será presumida. Dito isto, vamos então falar de algo que está intimamente ligada à responsabilidade dos árbitros, e é a ideia comum de se chamar árbitro designado pela parte de árbitro de parte. Ou seja, a pergunta que nos cabe aqui dizer é: será que o árbitro designado pela parte terá os deveres de imparcialidade, confidencialidade que o árbitro não designado pela parte? Ou seja, há uma diferenciação entre o árbitro que o professor Bacelar Gouveia designar e o árbitro que a doutora Ilu Aguiar designar. A nossa lei de arbitragem remete-nos para o regime dos impedimentos e escusas dos magistrados judiciais, nomeadamente para os artigos 122 e seguintes do Código de Processo Civil. Isto o que nos ajuda é dizer-nos que o juiz deve ser imparcial. O árbitro designado pela parte ou não designado por essa parte deve ser imparcial, tem o dever de independência, tem o dever de imparcialidade. Isto porque o árbitro de parte não é só mandatário, não faz lobby junto do árbitro presidente, porque as partes terão os seus mandatários que poderão fazer exatamente este trabalho. O árbitro, ao contrário do que surge a ideia, não é parte. O árbitro está lá na posição de julgador. E por isso é que trago-vos aqui uma frase do Mário Raposo, do Dr. Mário Raposo, que nos diz que um dos mistérios da arbitragem estará precisamente que um árbitro unilateralmente designado passa a ser árbitro das duas partes. Isso sim é ser um bom árbitro. Passando às conclusões, gostaria de dizer que nós temos todos que encarar, e digo todos, estou a dirigir-me mais aos colegas santomenses cá nesta sala, e dizer que temos que aceitar que o progresso económico e o desenvolvimento social de Santo Tomé e Príncipe passará necessariamente, ou seja, mais tarde ou mais cedo, por estes meios alternativos de resolução de litígios, designadamente pela arbitragem, pois a arbitragem tem as suas vantagens, é uma justiça mais célere, individualizada, confidencial,
eficiente do ponto de vista económico, porque negócio, tempo e dinheiro. Os árbitros devem ser pessoas singulares, plenamente capazes, que estão obrigadas ao dever de imparcialidade, de independência, de revelação e de sigilo, o que significa que temos reunidas todas as vantagens para, em São Tomé, apostarmos na arbitragem. Assim sendo, estamos convictos, eu digo que estamos porque estou cá em representação do ILMAI, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem Internacional, que os meios de resolução alternativa de litígios terão um futuro promissor. Os pontapés de saída já foi dado em São Tomé pela Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, que está aqui o Presidente, o Dr. Jorge Correia. Este pontapé de saída foi dado no mês de julho, com uma formação de 30 horas para mediadores e árbitros. Foi completada esta formação com o segundo módulo de formação que aconteceu neste mês de outubro, com mais 36 horas. Neste momento, gostava também de poder informar com alguma satisfação que os diplomas para a criação do Centro de Arbitragem da Câmara estão praticamente concluídos e esperemos que em breve, talvez em 2016, estejamos todos cá para a inauguração do primeiro Centro de Arbitragem de Santo Tomé e Príncipe, que será provavelmente o Centro de Arbitragem da Câmara. Muito obrigada e bem-aja a todos.